A autenticidade do Evangelho de Paulo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série de estudos da Carta aos Gálatas, nesse momento da série, na perspectiva da teologia reformada de Frank Tillman. O material base das nossas reflexões é a Teologia do Novo Testamento, uma abordagem sintética e canônica daquele que é o professor de Novo Testamento lá da Universidade de Samford, em Brigham, Alabama, o senhor Frank Tillman. Eu gosto muito dessa teologia, a despeito aí das minhas percepções críticas a respeito da teologia reformada de viés calvinista. Então a gente vai continuar um pouco a nossa série, trabalhando em perspectiva de começar a contextualizar a interpretação da carta, beleza? Então a gente vai trabalhar um dos subtópicos aqui desse capítulo sobre a carta aos Gálatas, que fala da graça de Deus e da verdade do Evangelho, que é justamente o subtópico que fala da autenticidade do Evangelho de Paulo. No vídeo anterior, a gente fez uma introdução a partir aí do que o Frank Tillman tem para dizer sobre o contexto da carta e as principais questões e tudo mais. Isso tudo sempre é muito importante quando a gente vai pensar em interpretação. Na minha série, inclusive, a gente dedicou aí uns 10 vídeos para falar de contexto na carta aos Gálatas. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais nas questões de interpretação, e nesse momento, a partir da perspectiva da teologia reformada. Claro, eu sempre vou fazer os contrapontos críticos, nos quais eu vou relativizar, refutar, negar ou chamar a atenção a aspectos problemáticos do que o Frank Tillman vai colocar a respeito da Carta aos Gálatas, mas o importante e o que eu gostaria que aquele que está assistindo e acompanhando esta série específica entendesse, é como que se constroem as argumentações, as interpretações, como que se fundamenta elas, se elas são bem ou não fundamentadas, ou bem fundamentadas ou não. Isso tudo é bem importante, inclusive como educação teológica para que, diante de desafios interpretativos que vocês mesmos possam enfrentar, vocês entendam como se posicionar ou como estudiosos se posicionam em função das sempre polêmicas questões do Evangelho, especialmente no contexto em que o Evangelho está nascendo no mundo, né? E Paulo então está escrevendo aqui a carta aos Gálatas no momento de fato de cristianismo primitivo mesmo, né? E aí a gente vai refletir sobre esse texto em 2000 anos de história da igreja e naturalmente haverá inúmeras perspectivas, inúmeras abordagens e inúmeras interpretações do que Paulo quer ou não quer dizer com aí as questões que ele levanta na carta aos Gálatas. Então vamos lá trabalhar um pouquinho aí as questões que o Frank Tillman julga importantes dentro aí das perspectivas de Gálatas, para falar um pouco da autenticidade do Evangelho de Paulo, como que Paulo defende, né, a noção de que o Evangelho que ele prega é um Evangelho autêntico, e como que isso fundamenta aí algumas convicções teológicas bastante importantes da parte de Paulo, e que vão ser vitoriosas na história do cristianismo. As cartas de Paulo vão ser canonizadas, então vão ser consideradas escrituras inspiradas por Deus, e agora vão ser relegadas, né, à igreja como parte do tesouro da fé, da tradição, da revelação bíblica. E a gente vai gastar algum tempo, então, pensando um pouco a respeito do sentido, do conteúdo, daquilo que Paulo ensina. E nada mais justo do que a gente pensar um pouco se o que Paulo ensina é um evangelho autêntico ou não. Talvez para muitos de vocês que assistem, talvez para a maioria, o próprio questionamento em relação a algo dessa natureza é um pouco problemático ou negativo, uma vez que a gente parte um pouco do pressuposto que a Bíblia é um livro inspirado, a palavra de Deus, e não se questiona a palavra de Deus ou a palavra inspirada por Deus. Entretanto, é bem importante a gente lembrar que esta pressuposição não existia quando Paulo escreveu Gálatas, tá?
essa pressuposição de que Gálatas faz parte de um livro chamado Bíblia, com 66 livros, ou mais, ou menos, enfim, a depender do cânon, né, a ser utilizado, que é inspirado por Deus, é autoritativo para a fé da igreja, não é o pressuposto no qual o próprio Paulo trabalhava, a própria igreja trabalhava, e Paulo vai ter que fundamentar a autenticidade do seu evangelho a partir da argumentação, não do apelo à autoridade. Ó, eu sou inspirado por Deus, tudo que eu falar aqui é correto, você creia, obedeça e calha a sua boca. Não é assim que a coisa funciona. Paulo precisa legitimar o evangelho que ele prega, precisa defender o evangelho que ele prega como autêntico, e ele se dedica um pouco a isso na carta aos Gálatas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para o texto do Frank Tillman. E aí, a partir da página 314, nós vamos ler até o comecinho lá da página 316, o Frank Tillman diz o seguinte: dois evangelhos estão preparados para o combate em Gálatas. O evangelho dos perturbadores, que liga a fé à conformidade com a lei mosaica, como meio de justificação, e o evangelho de Paulo, que insiste que a justificação decorre com exclusividade da fé em Jesus Cristo. O Frank Tillman é um expositor da visão protestante tradicional, tá? Segundo a qual o centro da teologia de Paulo, não só em Gálatas, mas também em Gálatas, é o da justificação somente pela fé, em contraposição a uma noção de salvação pelas obras, né? O protestantismo enfatizava muito isso porque julgava o catolicismo como tendo desenvolvido todo um sistema de justificação por obras, penitência, enfim, né, questões de obras humanas. E agora, de repente, Martinho Lutero, dentre outros pré-reformadores ou reformadores junto com ele, ou sucessores da reforma, vão, a partir do estudo da Bíblia, entender que a justificação não vem de obras, mas vem pela fé, e aí propõe uma reforma que não é bem-vinda na igreja, que gera ruptura, e aí agora o cristianismo é visto aí como cismático, né? Já havia havido o cisma da igreja oriental em relação à igreja ocidental, Constantinopla e Roma, e agora há uma ruptura mais ampla e de implicações maiores para o futuro da igreja, que é o protestantismo, que depois vai se dividir em milhares de seitas e facções por aí, ok? Então o Frank Tillman faz uma leitura bastante tradicional e a gente precisa questionar, em certo sentido, essa interpretação tradicional, até porque o que o Frank Tillman está dizendo? Que existem dois evangelhos em combate. Um evangelho é o evangelho dos judaizantes, perturbadores, heréticos, que vão insistir, na visão do Frank Tillman, em uma justificação que mescla a fé com a conformidade com a lei, entre aspas, mosaica. E então a justificação ela vem por essa união de fé com conformidade com a lei. Mas, supostamente, Paulo cria em algo diferente desse evangelho, desses judaizantes, onde a justificação decorre unicamente da fé em Jesus Cristo. O que acontece é que o Frank Tillman, naturalmente, numa frase simples como essa, não está disposto a explorar as complexidades dos assuntos que ele mesmo evoca, e nem mesmo de esclarecer exatamente o que ele quer dizer, porque vamos trabalhar algumas questões muito simples. Se a ideia de que a fé deve se unir o cumprimento da lei, entre aspas, mosaica, se isso é uma noção herética de uma justificação falsa que está em contraposição à justificação pela fé pregada por Paulo, como que a gente vai lidar com certas obrigações que o cristão, inclusive gentil, tem de crer em aspectos daquilo que é revelado na tal da lei, entre aspas, mosaica, tá bom? Então, por exemplo, o cristão verdadeiro, mesmo gentil não circuncidado, deveria crer no Deus de Israel, no Messias de Israel, que é Jesus Cristo, e em inúmeras questões que estão reveladas na lei de Moisés, como a identidade de Deus como Criador, e é um único Deus, é o Deus Israel.
tá? Você não pode ser cristão e negar o Deus de Israel. E negar o Deus de Israel é ir contra a lei, entre aspas, mosaica. Então, mais cedo ou mais tarde, crer no Deus verdadeiro, ou ter fé no Deus verdadeiro, é algo que está em conformidade com a lei mosaica, nesse ponto específico. Então, como é que a justificação herética pode ser fé mais algum tipo de obediência à lei judaica? Claro, a lei judaica não continha unicamente o pressuposto, enfim, a pressuposição, a conclusão de que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Mas aí, dentro da esteira das revelações da lei mosaica, nas quais estão inclusas que Deus verdadeiro é o Deus de Israel, existem zilhões de questões, né? E os cristãos, mesmo gentios não circuncidados, salvos pela fé e justificados pela fé, precisam estar em harmonia com muitos aspectos dessa lei mosaica, tá? Ainda que talvez não com todos, e aí talvez essa seja a verdadeira polêmica, né? Mas seja como for, o cristão de origem gentílica não circuncidado, que agora é membro da igreja, deve crer que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro, deve pautar a sua vida por mandamentos do tipo não adulterarás, ou não matarás, não furtarás, e aspectos gerais, né, que, enfim, de alguma forma regulamentam a relação entre Deus e o homem, ou entre os homens e tal, e que de acordo com a vontade de Deus devem viver em amor, e não vivendo em amor não devem roubar, matar, cobiçar, adulterar, e um monte dessas coisas, tá? E se mais cedo ou mais tarde a ideia de que o cristão deve ter fé, mas estar em harmonia com a lei de Moisés é uma coisa herética, mais cedo ou mais tarde o próprio cristianismo é essencialmente herético, porque o cristianismo não pode se dissociar, né, da lei, entre aspas, mosaica, em todo e qualquer sentido. Então, pelo menos alguns ou muitos aspectos da lei mosaica permanecem vigentes ao cristão, tá bom? Beleza. Então, na verdade, o que o Frank Tillman aqui afirma, primeiro que não é verdade, segundo que se tomado nas últimas consequências, o evangelho se torna de fato antitético à lei, que não é de Moisés, é de Deus, e aí o problema é um pouco mais grave, né? Inclusive é impensável realmente um antinomismo na prática, né? Ou pelo menos um antinomismo cristão. Estou em Cristo, tenho fé em Cristo, estou justificado, estou salvo, e por isso mesmo não estou atrelado à lei mosaica, então roubo, mato, adultero, minto, transgrido o sábado, não sou circuncidado, não tenho lei do que pode comer ou não pode comer, e não sigo os sacrifícios, nem o templo, nem nada, e enfim, não oro os salmos, não canto os salmos, não creio na sabedoria dos provérbios, não estou ligado a nada, né, do Antigo Testamento, da lei de Moisés de uma forma mais específica, e etc. E parabéns para todos os envolvidos, né? Inclusive é absolutamente inviável qualquer cristianismo onde o cristão rouba, mata, adultera, mente, etc. Pelo menos dentro dos sentidos mais obstinados, mais pecado de mão levantada, que essas coisas todas envolvem, né? Naturalmente, a gente pode desenvolver um pouco mais a questão e dizer que todo cristão, na sua carne, na sua mente, no seu coração e no seu histórico, tem de alguma forma essas tendências, aquilo que é malicioso, vaidoso, orgulhoso, agressivo, maldoso, em relação ao sexo, ao dinheiro, aos relacionamentos interpessoais e um milhão de coisas, de maneira que os cristãos são pecadores. Então, todo cristão, de alguma forma, acaba que peca, né, que erra, etc. Inclusive por isso que é cristão, porque precisa de Cristo, que guardou a lei perfeitamente, morreu pelos seus pecados e pode lhe perdoar. E acima de purificar, aliás, e no contexto do perdão pode purificar, para que o homem tenha uma nova consciência, uma nova vida, uma nova espiritualidade, que mais cedo ou mais tarde precisam retornar e estar em harmonia com a tal da lei mosaica, né?
e etc. E dizer isso nem é exatamente defender os pontos mais polêmicos do tipo guarda do sábado, ou fazer distinção entre carnes limpas e carnes imundas. Essas coisas são discussões um pouco mais à parte, mas que mais cedo ou mais tarde o cristão, verdadeiramente cristão, mesmo não sendo circuncidado, mesmo não guardando o sábado, mesmo não fazendo distinção entre coisas que podem ou não podem ser comidas, ele precisa estar em harmonia com a lei de Moisés em muitos aspectos, tá? Então a leitura tradicional dessa antítese muito específica, muito radical entre, né, a justificação pela fé e a justificação pela fé mais obras e harmonia com a lei, é uma visão assim simplória, simplista, de implicações heréticas muito piores do que aquelas defendidas pelos judaizantes lá na Galácia, e não dizendo que as implicações do evangelho judaizante são pequenas, é que as implicações do evangelho antinomista são ainda piores. Então o que a gente vai defender a partir da nossa interpretação é que a carta aos Gálatas de fato é anti-judaizante, como também é antinomista, né? Então é necessário equilibrar um pouco melhor, justificar um pouco melhor as questões, porque a linguagem aqui da leitura tradicional do Frank Tillman é bonita, é simples, é tranquila, passa um pouco a ideia da superioridade de um cristianismo em relação a uma religião pautada pela lei mosaica, o que de fato também é verdade. Um cristianismo autêntico é superior a uma religião simplesmente pautada na lei mosaica. Perfeito, isso de fato é assim. Entretanto, em nome dessa retórica, precisa se tomar muito cuidado, porque vai se justificar um antinomismo impraticável, que justifica o pecado, além de justificar o pecador, e esse não é o caminho, não andem por ele, beleza? Ok, aí o Frank Tillman continua dizendo o seguinte: ponderando a partir do espaço que Paulo dedica na carta para negar falsas ideias a respeito de si mesmo, que ele procura agradar as pessoas, que ele ainda prega a circuncisão, que seu evangelho possui origem humana, é provável que seus oponentes tenham atacado seu evangelho ao atingir o próprio Paulo em primeiro lugar. Bom, como Paulo em Gálatas está preocupado em defender a autenticidade do evangelho que ele prega, muito provavelmente a mensagem dos judaizantes heréticos que estavam ali fermentando a situação na Galácia, era uma mensagem que não simplesmente incluía teorias contrárias às teorias de Paulo, mas sim ataques frontais e diretos a Paulo como pessoa. Inclusive isso é o absoluto lugar comum dentro das tretas políticas, jurídicas e eclesiásticas entre as pessoas de uma forma geral, né? Quando não se consegue atacar um argumento, ataca-se a pessoa, né? Isso é absolutamente normal, previsível e lugar comum na história humana em relação às questões políticas, jurídicas e eclesiásticas, tá bom? Maravilha. Então, o que o Frank Tillman está dizendo aqui é absolutamente coerente, dizendo, olha, Paulo em Gálatas ele gasta um bom tempo justificando o seu evangelho, a autenticidade do seu evangelho e etc., demonstrando que havia ali um ataque em relação a tudo isso, né? Que provavelmente os judaizantes estavam pintando Paulo como uma pessoa ruim, herética, em inúmeros sentidos, para poder, após uma exposição ruim a respeito de Paulo, negar o evangelho que ele pregava e substituí-lo com o evangelho, ou o entre aspas evangelho dos judaizantes, beleza? Aí o Frank Tillman continua. O evangelho de Paulo, segundo aparentemente afirmavam os judaizantes, era um modelo truncado do evangelho autêntico. Apesar do próprio Paulo ter pregado a autêntica mensagem da fé em Cristo e a aceitação da circuncisão, ele percebeu que os gentios hesitavam em aceitar o jugo da lei. E por isso deu início a uma pregação de uma mensagem para agradar as pessoas que deixava de fora a necessidade de se cumprir a lei. É muito importante vocês tentarem entender isso aqui que o Frank Tillman está dizendo,
dentro de uma perspectiva moderna, fora dos personagens bíblicos. Pensa o seguinte: surge um novo pregador, uma nova igreja, uma nova denominação, que de alguma forma, para tentar, entre aspas, alcançar as pessoas, começa a minimizar os aspectos da lei de Deus que possam incomodar as pessoas. Então, as pessoas gostam de dançar funk com fio dental, com funk de letras imorais, sensuais em relação a pecados sexuais. E se você for pregar um evangelho onde essas coisas são de fato pecado e errado e não pode dançar essa música, não pode usar fio dental, não pode cantar essa música com essa letra sensual e que glorifica a sexualidade pervertida, aí ninguém vai querer se converter. Aí para você converter as pessoas, você vai lá e começa a pregar dizendo assim, ó, pessoal, Deus não se importa com essas músicas que a gente canta, Ele criou a sexualidade, Ele fez essas coisas para o nosso bem, nós somos livres em Cristo e vem todo mundo para a igreja de fio dental e o hino inicial vai ser as meninas dançando e rebolando lá na frente sobre música com letra que glorifica a sensualidade e a pornografia, sei lá mais o que. Beleza. Entende mais ou menos o que os judaizantes estão tentando dizer que Paulo é? É mais ou menos isso, claro. Guardadas as proporções, guardados os exemplos, para os judaizantes, dizer que não era necessário se circuncidar era atacar a lei de Deus tanto quanto dizer que Deus aceita a sexualidade pervertida. Porque Deus diz na sua lei que não pode adulterar e também diz que precisa o quê? Se circuncidar. Então, a mesma lei, a mesma fonte, você transgride um, mas não transgride o outro, mas não transgride um. Então, se Paulo está dizendo que não precisa se circuncidar, é a mesma coisa que eu dizer que pode adulterar, que pode roubar, que pode matar e etc. E aí você percebe que para Paulo prevalecer sobre a história da igreja, ele vai precisar argumentar por que a não necessidade de circuncisão a partir do contexto da fé em Cristo não tem essas implicações antinomistas radicais que os judaizantes poderiam tentar perceber, e quem é que está pregando heresia no final é quem prega que Cristo não é suficiente porque você tem que acrescentar a ele a circuncisão, além de inúmeras outras coisas. E o ponto principal de Paulo também é que, na verdade, se você começar a pensar por esse lado, daqui a pouco você vai poder justificar o judaísmo que não aceita Cristo e que agora vai pretender ser salvo, estar salvo e ser povo de Deus e etc., rejeitando o Messias, mas sendo circuncidado e cumprindo meia dúzia de leis, né? Ou 600 leis, seja quantas forem. Então, a treta ela é bastante interessante, ela é bastante complexa, e que Paulo tenha prevalecido na história da igreja é algo assim curioso, né, da obra do Espírito Santo, que passa pela interpretação daquilo que Paulo diz e daquilo que Paulo escreve em Gálatas, tá bom? Os judaizantes estavam então com essa ideia bem negativa a respeito dele, da sua mensagem, e falando um monte de bobagens a respeito dele como pessoa e da mensagem dele, tentando substituí-la, né, por outra mensagem e colocando eles mesmos no lugar do apóstolo Paulo, né, na igreja que o apóstolo Paulo tinha fundado. Aí você entende um pouco as dinâmicas humanas por detrás da questão como um todo. E aí o Frank Tillman continua. Também é possível que os perturbadores tenham afirmado que as autoridades de Jerusalém comissionaram pregadores do Evangelho e inspecionaram sua mensagem, mas Paulo tornara-se um renegado. Se as colunas de Jerusalém lhe houvessem dado permissão para pregar o Evangelho, ele a violara e enganara as pessoas às quais havia ensinado. Dentro desse ponto específico, é bem importante a gente entender um pouquinho como é que os antigos raciocinavam em relação às questões de autoridade, tradição, comunidade e tudo mais. Num momento onde existem menos seres humanos do que existem hoje, por exemplo,
Se todo mundo não trabalhasse por um bem comum de uma forma um pouco mais direta, envolvida e específica, daqui a pouco a comunidade toda poderia sofrer. Então as comunidades mais antigas, elas eram muito conectadas entre si. E claro, as comunidades hoje ainda são. Nós vivemos num organismo social, humano, interdependente. Então um planta, o outro colhe, o outro embala, o outro vende, o outro compra, o outro oferece serviço e tal, e a economia toda funciona e todo mundo mais ou menos tem o que comer, né? Pelo menos dentro de um ideal. E aí sobrevive, sem comida ninguém sobrevive. Então o que acontece? Lá no mundo antigo, essas estruturas sociais, tanto de produção, quanto de consumo, quanto de criação das famílias e relações de geopolítica, romano e judeu e não sei mais o que, etc, etc, criava laços muito fortes entre as pessoas. E o que os judaizantes estão tentando dizer aqui? Olha, nós fazemos parte de um organismo social um pouco mais complexo. Não é Paulo e os Gálatas. Paulo precisaria ser um representante de uma igreja maior, que tem apóstolo, que tem diácono, que tem outros membros, outros líderes, que não o próprio Paulo. E os judaizantes dizem, nós fazemos parte desse mesmo organismo. E a questão é a seguinte, nós estamos conectados lá aos líderes de Jerusalém, eles inspecionaram o evangelho que a gente prega. E se eles um dia comissionaram Paulo, Paulo renegou o seu comissionamento e agora está suavizando o evangelho e tirando a circuncisão que é essencial ao evangelho, dentre outras coisas, para enganar você, para realmente ludibriar você. Imagine, inclusive, que os Gálatas não tinham muita experiência nas discussões judaicas e, à primeira instância, no primeiro momento, nem sabem refutar o que está sendo dito aqui. E Paulo está sendo massacrado, denegrido como o herege, o que se afastou da igreja, o que está suavizando o evangelho, o que está negando o evangelho para pregar um evangelho fácil para agradar as pessoas, para que tenha alguém dentro da igreja, porque se for do jeito que tem que ser, não vai ter ninguém na igreja, ou vai ter menos pessoas, né? Então as acusações que se fazem, né, ou pelo menos as potenciais acusações que se fizeram a Paulo, de fato eram muito pesadas, né? E Paulo, para responder isso, escreve Gálatas. É importante entender essa ideia toda. Aí o Frank Tillman continua. Qualquer que tenha sido a forma precisa do ataque contra a autenticidade do seu evangelho, Paulo dedica a maior seção da carta defendendo essa autenticidade. Ele despende a maior parte do seu esforço em demonstrar que ele não recebeu o evangelho nem sua autoridade para pregá-lo de autoridades humanas. Sua mensagem veio de Jesus Cristo por revelação. Então aqui é bem importante, né, a gente entender lá, né, Gálatas 1, verso 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, não por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça e paz a vós outros. Então essa é a ideia. Paulo já entra na carta dizendo, olha, eu sou apóstolo, não é porque ninguém mandou, não é porque ninguém pediu, não é porque ninguém quis, mas é porque Deus me enviou, é porque Cristo me comissionou, tá bom? Já para demonstrar que o evangelho que ele prega vem de Deus e não porque ele está fazendo parte do clubinho, né, de Jerusalém, né? Isso é bastante interessante. E Paulo tinha muito respeito pelos líderes de Jerusalém, ainda que em alguns contextos, inclusive em Gálatas, os tenha criticado de forma pesada, especialmente Pedro, alguns da circuncisão. Inclusive ele fala, né, a gente não submeteu a esse povo nem por uma hora para que a verdade do evangelho prevalecesse. Né? Esse povo que tentava de fato tornar a circuncisão de alguma forma potencial rival de Cristo, porque se você tem Cristo, mas não tem circuncisão, a obra da salvação não se completará em você, porque faltará esta maravilhosa obra sem a qual Cristo é impotente para salvar, chamada circuncisão. Então, Paulo era muito indignado com
qualquer coisa que pudesse se rivalizar ou ser colocada em termos de rival de Cristo, né? E Cristo não ser suficiente para a salvação. Paulo estava perdido até encontrar Cristo e era circuncidado. Então, né, também existe uma coisa muito forte da biografia de Paulo, da história de Paulo, muito embebida, né, na carta aos Gálatas, naturalmente como obra de Paulo, né? Como coisa absolutamente natural. E aí ele fala, né, sua mensagem veio de Jesus por revelação, e sua autoridade, como a dos profetas bíblicos, procedia do chamado de Deus. Isso é uma coisa, inclusive, muito interessante, né? Com o desenvolvimento do cristianismo posteriormente, as pessoas acabaram que fizeram uma ideia do tipo, fora da igreja não há salvação, se Deus te chama através da igreja, na igreja e para a igreja, né? Especialmente no catolicismo isso é especialmente forte. E hoje a gente vê um declínio absurdo do catolicismo em relação a, por exemplo, vocação de padres. Na Europa praticamente já não existe mais seminário onde tem gente lá querendo ser celibatário o resto da vida para ser líder e padre desse negócio, né? Um desenvolvimento histórico já bem posterior. Mas a ideia aqui é que Paulo diz que ele é um apóstolo, mas não é porque ele entrou dentro de uma hierarquia do clubinho social, da igreja, dos cristãos, é porque Deus chamou, entende? Isso é bem interessante, coloca Paulo de uma forma, em certo sentido, abaixo dos demais apóstolos, mas em outro sentido acima dos demais apóstolos, né? Ele fala um pouco sobre isso, né? Ele diz que ele não merecia ser chamado apóstolo porque ele perseguiu a igreja de Deus, e ele diz, mas eu trabalhei mais do que todos eles, né? Inclusive, Paulo responsável por 13, 14 cartas do Novo Testamento, enquanto Pedro tem 2 cartas, Tiago tem 1 carta, Judas tem 1 carta, enfim. Então perceba, né? Em certo sentido, humanamente falando, Pedro era muito mais importante que Paulo na hierarquia, né? Pelo menos na visão de alguns. E agora o menos importante é o que faz mais, né? O que é de fora é o que faz mais do que aquele que está dentro da linhagem XYZ lá do cristianismo primitivo, né? Então tudo muito interessante, né? Bem legal. E isso tudo é muito fundamental para a interpretação do que Paulo vai dizer, né? Então, por exemplo, a gente discutir a autenticidade do evangelho de Paulo é a gente discutir se de fato foi Deus que apareceu para ele, se de fato foi Deus que o comissionou, se de fato foi Deus que lhe revelou as coisas que ele entendeu e que ele ensinava, por mais complicadas que fossem. E essas questões sobre Deus, elas não são simples. Pensa assim, Deus foi quem deu a circuncisão lá atrás, e agora ele diz que o gentio vai ser justificado pela fé sem circuncisão. Tem uma contradição aí ou não? E aí a circuncisão era só para judeu e continua para o judeu, cumprindo o que Deus já tinha falado que era, e nunca foi intencionada ao gentio, então ainda não é intencionada ao gentio, então o gentio pode ser salvo e da família de Abraão pela fé em Cristo, que é o descendente de Abraão. Mas e aí, esse argumento todo, conquanto ele de vez em quando cria algumas complicações, ele vem de Deus ou não? Paulo é um legítimo representante de Deus ou não? Essa é a questão, né? E Paulo escreve Gálatas, ele está bastante preocupado em justificar que sim, ele recebeu essa visão, ele recebeu a revelação, ele recebeu o chamado, ele recebeu o apostolado. E a própria existência da igreja dos Gálatas é prova disso, porque ele foi lá e pregou com o poder do Espírito e não pelas obras da lei, e as pessoas creram e foram curadas e não sei o quê, e isso prova, inclusive, a autenticidade do evangelho da parte de Paulo, né, que vem de Deus. Legal, interessante. E aí o que mais? O Frank Tillman diz que por muitos anos Paulo deixa claro que seus contatos com os líderes da igreja em Jerusalém foram limitados. Eles certamente não o haviam enviado para pregar, e quando em certa ocasião ele apresentou o evangelho que ele pregava a eles, os líderes aprovaram tanto seu evangelho quanto seu chamado para pregar aos gentios. Então, quando Paulo vai escrever um pouco sobre isso em Gálatas, ele não tem nenhuma pretensão de dizer, olha, eu tenho autoridade de Jerusalém. Ele diz, não, eu tenho autoridade de Deus, tá bom? E, inclusive, depois de 14 anos que eu já estava pregando o evangelho por autoridade de Deus, eu fui lá conversar com o pessoal em Jerusalém, e eles entenderam perfeitamente o que eu prego, aceitaram, me deram a destra da comunhão, e aqui estou.
Paulo, né, trabalhava isso dentro desses termos, né? Em nenhum momento ele pretendia ser o enviado de Jerusalém, ele era o enviado de Jesus Cristo, né? Tá um pouquinho acima de ser enviado da igreja, né? Legal. Aí o nosso amigo Frank Tillman, ele continua. Longe de costurar sua mensagem de modo dissimulado, a fim de agradar os gentios, a fim de agradar o público, Paulo se opôs 2 vezes contra a tentativa de impor a lei mosaica aos gentios. Uma vez durante a conferência com os líderes em Jerusalém, quando falsos irmãos insistiam na circuncisão de Tito, colaborador grego de Paulo, e outra vez em Antioquia, quando Paulo foi o único cristão de origem judaica a resistir à tentativa de impor as restrições alimentares da lei de Moisés à igreja, por parte de alguns da parte de Tiago. Eu creio que o Frank Tillman quase acerta nessa frase aqui, mas não acerta não, tá? Então veja bem, em algumas coisas eu concordo com o Frank Tillman. Paulo não era dissimulado e ele não era o camarada que buscava agradar as pessoas. Se fosse, Paulo não seria provavelmente o cara mais polêmico da história da igreja. A gente perde um pouco a dimensão da polêmica que Paulo criou, porque a gente admite que ele é um autor inspirado do Novo Testamento, que é a palavra de Deus. Então isso evita que a gente seja especialmente crítico de Paulo, e a gente vai tentar entender um pouquinho o que Paulo diz e nunca atacar o que Paulo diz. Ó, os meus amigos aqui estão muito interessados em falar comigo, né? Vamos diminuir esse volume desse celular aí. Então o que acontece? Paulo, de fato, ele não era um cara dissimulado, porque se fosse, não seria tão absurdamente polêmico. E veja, o que as polêmicas de Paulo redundaram a ele? É um pouco daquela lista toda que ele fala lá nas suas cartas, né? Prisão, açoite, foi um cara considerado aí, enfim, um pária em relação aí à sua própria nação de Israel. Inclusive ele fala que ele tinha uma dor incessante no coração em relação a isso. Pessoa, de fato, que sofreu inúmeras perseguições e juramento de morte, violência, inclusive no próprio começo do evangelho de Paulo, aliás, do ministério de Paulo pregando o evangelho, ele já é apedrejado e dado como morto. Inclusive tem algumas discussões se ele morreu e ressuscitou, ou se simplesmente Deus preservou a vida dele ali, e só os seus apedrejadores é que acharam que ele estava morto, né? Muito interessante. Inclusive, o Frank Tillman mesmo defende que... Frank Tillman não. Na verdade, o N.T. Wright defende que é nesse contexto que os Gálatas receberam Paulo, né? Que Paulo tomou essas pedradas todas, aí ficou totalmente machucado e etc., e na recuperação de Paulo é que ele conhece os Gálatas e prega o evangelho para os Gálatas. Aí ele fala, né? Eu estava lá com um problema e vocês me acolheram como se eu fosse um anjo de Deus. Então o N.T. Wright faz um pouco dessa leitura, que é uma leitura bem interessante, plausível e possível, ainda que, como que de fato a história foi, permanece um certo mistério, né? Exatamente tudo o que aconteceu em relação ao livro de Atos, às cartas de Paulo, na realidade, né? Discussões interessantes. E assim, eu concordo com o Frank Tillman. Paulo não era o cara que ficava moldando a sua mensagem para agradar as pessoas, não. De forma alguma. Entretanto, o que acontece? O Frank Tillman erra de forma crassa quando ele diz que Paulo foi um cristão de origem judaica que resistiu à tentativa de impor restrições alimentares da lei de Moisés à igreja. Da parte lá daqueles que vieram da parte de Tiago. Na verdade não é bem isso não. A comunhão da mesa entre judeus e gentios era proibida pelos judeus independentemente de haver carnes imundas ou não na mesa. Aí é com certeza que o judeu não sentava na mesa, tá? Mas o ponto é o seguinte, mesmo que todos os alimentos fossem puros do ponto de vista judaico numa mesa, ainda assim ele não se sentaria com um gentil incircunciso para comer. Esse é o ponto, não é o ponto de que Paulo diz que pode comer a qualquer carne imunda ou não imunda. E, inclusive, uma coisa importante para vocês entenderem sobre questões de interpretação é o seguinte. Quando eu digo isso,
Eu não estou fazendo a discussão se Paulo concordava ou não concordava com as leis lá do Antigo Testamento, Levítico 11, se tinha coisa que podia comer e que não podia comer. Carnes imundas e não imundas, ou se essa distinção permanece para a igreja, para o gentio e para o cristão que é de origem gentílica, tá? Não é isso que está sendo dito. O que está sendo dito é que a discussão em Gálatas 2 não é em torno do tipo de alimento que está na mesa, mas a comunhão entre judeus e gentios na mesma mesa, independentemente do alimento que ali estivesse. Existem alguns desenvolvimentos nas cartas de Paulo que sim dão a entender que Paulo abandonou algumas das restrições lá do Antigo Testamento em relação à alimentação, em contextos missionários, e aí comer de tudo que se vende no mercado, etc. Ainda que muitos judeus cristãos ou adventistas tentem fazer a exegese desse tipo de texto de uma forma que evite essas implicações. Mas é uma situação um pouco tensa, a gente não está entrando nessa discussão nesse momento, só estamos apontando, dizendo que ela existe, tá bom? Mas Gálatas 2 com certeza não é o texto para falar desse assunto. Provavelmente outros textos sejam um pouquinho mais fortes da parte de Paulo, que de alguma maneira supõem que Paulo abandonou um pouco dessas restrições judaicas em relação a alimentos limpos ou imundos, tá? Mas Gálatas 2 não é esse texto. Gálatas 2 é uma discussão um pouco mais sociológica mesmo, da comunhão entre judeus e gentios na mesa, independentemente do alimento. Beleza? Isso é importante porque a gente precisa manter a interpretação de cada texto no contexto e de acordo com o que de fato o texto diz. Em nenhum momento de Gálatas 2 se tem qualquer indicação de alimentos imundos sobre a mesa e por isso os judeus estavam se afastando de comer com o gentio, tá bom? Isso é uma imaginação. Inclusive, esse é um tipo de coisa que demonstra muito bem onde que o tipo de interpretação do Frank Tillman falha. Você pega um problema da comunhão da mesa e transforma na liberação de alimentos imundos para cristãos gentios. Você pode defender que existe essa liberação das restrições judaicas sobre os gentios, como no caso da circuncisão em relação aos alimentos, mas não argumentando sobre Gálatas 2, argumentando sobre outros textos. É mais honesto, é mais correto em termos de interpretação, tá? Mas no que tange ao texto de Gálatas, a discussão de carne limpa ou carne imunda inexiste, pelo menos aqui nesse contexto que a gente está trabalhando nesse momento. Beleza? Então é legal vocês perceberem essas nuances para, né, estarem atentos na hora de interpretar de fato o que Paulo diz e não o que você imagina que ele diz, né? Um dos maiores problemas no universo da teologia é você ler uma coisa, imaginar que o que você está lendo quer dizer uma coisa que não quer dizer e impor a retórica da sua ideia sobre a lógica e a retórica bíblica. Esse, de fato, é o grande problema, que é o problema do quê? De você se apropriar da palavra de Deus para defender ideias particulares, tanto pessoas particulares, como de denominações, igrejas, tradições particulares, beleza? Fechou. E aí, a última frase aqui que a gente vai ler: a autoridade de Paulo para pregar o evangelho provinha de Jesus Cristo, e como provavam as marcas em seu corpo, ele jamais adaptou sua mensagem a fim de atender aos desejos do público, ou de supostos representantes de Jerusalém. Sim, se Paulo fosse um cara um pouquinho mais político, né, nos termos de adaptar a sua mensagem ao espírito da época, não ofender ninguém, e ser sempre muito amigo de todo mundo, Paulo teria sido apedrejado, preso, açoitado, recebido quarentena, chibatada e não sei mais o que, né? Muito pelo contrário, né? Paulo teria sido aquele bagre ensaboado, que inclusive a respeito do qual você nunca ouviria falar. Beleza? Fechou? Então, por enquanto, a gente está ainda nessas questões mais introdutórias. A partir do vídeo que vem, a gente vai entrar em algumas questões aí da cronologia, né? Aliás, dos aspectos cronológicos do Evangelho de Paulo em Gálatas, que de alguma forma distanciam, né, na visão do Frank Tillman, o que Paulo pregava do que os judaizantes pregavam, beleza? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser.